Querido amigo, hoje temos diante de nós a tarefa de estudarmos os versos 7, 8, 9, 10, 11 e 12 do capítulo número 1 de Efésios. Efésios 1, 7 a 12. Nesse trecho nós vamos encontrar a sequência da oração de Paulo, destacando as bênçãos agora presentes. Eu vou ler esse texto em duas versões bíblicas. Acompanhe-me, se você puder. No qual, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E ainda, numa outra versão bíblica, esse texto nos diz o seguinte: pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. De acordo com a sua vontade, com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio, Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, nós devemos louvar a glória de Deus. Querido amigo, como eu tinha dito, hoje temos como alvo a continuação do estudo do maior parágrafo de toda a Bíblia. Se você tiver condições, abra sua Bíblia para acompanhar-me na minha reflexão. No programa passado, nós vimos os versículos 3 até 6, e ali apresentei essa frase como sugestão para o título: Louvor pelas bênçãos divinas para os cristãos. O título para hoje também é o mesmo, porque está nesse mesmo grande parágrafo. Louvor pelas bênçãos divinas para os cristãos. Nos versículos 7 a 12, que nós acabamos de ler, eles nos conduzem a uma parte dessas bênçãos que temos originadas em Cristo Jesus. Como eu disse no programa passado, nós vamos repetir algumas informações que nós já demos no programa anterior. E porque se trata de um texto único, nós estaremos repetindo essas informações no programa de hoje e também no programa seguinte, para que você tenha plena consciência, saiba exatamente tudo aquilo que temos colocado como introdução deste trecho. É importante que você saiba exatamente alguns detalhes do contexto. Eu pedi para você imaginar como Paulo escreveu essa carta, ou como Paulo escreveu esse parágrafo, que é único, do versículo 3 até o versículo 14. Ele estava algemado a um soldado, esse soldado poderia ser cristão ou não, talvez já começasse a frequentar a igreja que já existia no palácio do imperador, no palácio do César, mas certamente Paulo estava assim, com seu coração transbordando de alegria, e ele estava ditando esse parágrafo para o seu secretário, para o seu amanuense. Nós lemos que, em Atos, Paulo foi preso numa casa que ele próprio alugou. Nós temos chamado isso de prisão domiciliar. Era Nero, o César daquela época lá de Roma.
ele tinha apelado para César para ser julgado pelo imperador, pelo direito romano. Por quê? Porque lá em Jerusalém ele tinha sido acusado de levar pessoas para o templo. E isso era uma mentira. Pessoas gentias não podiam entrar no templo. E Paulo tinha sido acusado disso. Na verdade, os judeus queriam era matá-lo, porque antes ele era um perseguidor da igreja. Agora, ele estava sendo perseguido por causa da igreja. Portanto, ele sabia que qualquer julgamento na parte judaica do império, lá em Jerusalém, ele seria condenado. Por isso ele apelou para César e agora estava na prisão domiciliar lá em Roma. E ali então, ele conta com a companhia de pelo menos 10 cristãos. Lucas, Timóteo, Tíquico, Epafrodito, Onésimo, Aristarco, João Marcos, Jesus o Justo, Epáfras e Demas. Era, na verdade, um pequeno grupo especial, um grupo de irmãos estudando a palavra de Deus, que era o Velho Testamento, que era o Antigo Testamento naqueles dias. Agora, tínhamos o começo do Novo Testamento. Tanto é que essa carta que nós estamos estudando, Efésios, foi escrita naqueles dias lá. Então nós temos algumas cartas do Novo Testamento já escritas, nós temos os primeiros evangelhos sendo produzidos, e João Marcos estava lá em Roma junto com Paulo, e ele estava produzindo o seu evangelho, que é o primeiro evangelho a ser publicado. Depois vieram os evangelhos de Lucas e Mateus. O livro de Atos estava sendo publicado, estava sendo feito pelo próprio Lucas, que também estava lá. O Evangelho de Lucas, na verdade, estava sendo escrito também, porque Lucas estava em Roma, acompanhando Paulo nessa prisão. Enfim, era um momento de uma reunião realmente agradável, saudável, uma reunião cristã de homens de Deus, refletindo, louvando a Deus e também inspirados pelo Espírito Santo, produzindo o livro que nós temos hoje em nossas mãos. Nesse ambiente, Paulo demonstrou seu cuidado para com as igrejas. E ele escreveu então as cartas aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemão, que era o hospedeiro da igreja de Colossos, e escreveu também essa carta, que poderia ser uma carta circular, como nós tínhamos mencionado já no programa passado. O que é uma carta circular? É uma carta direcionada a uma igreja que depois percorre várias igrejas da região. E provavelmente essa carta que nós estamos estudando, que é a carta chamada aos Efésios, é uma carta que circulou por aquelas 7 igrejas ali da Ásia que nós vemos descritas no Apocalipse. Talvez a carta aos Laodicenses, que Paulo menciona em Colossos, a igreja de Colossenses, seja essa carta que nós temos em nossas mãos, que é a carta aos Efésios. Muito bem. O que nós temos que perceber aqui é que Paulo está com o coração alegre, agitado, mas agitado no sentido de louvor a Deus, por tantas bênçãos que Deus tem nos dado. E ele louva a Deus não porque apenas Deus Pai, ou só porque o Deus Filho nos abençoou, não. É toda a Trindade sendo louvada, Pai, Filho e Espírito Santo, nesse maravilhoso hino de louvor a Deus. Todo o parágrafo, que inclui os versículos 3 a 14, constituem-se, como eu disse, num hino cristológico. Então, a igreja primitiva já cantava esses hinos antes até de ter o cânon da Bíblia completamente definido. Esse parágrafo, então, é um desses hinos. Nós já falamos que um outro hino aparece em Filipenses 2 e Colossenses 1. Esse hino era um louvor a Deus. Imagina um culto sendo cantado, esse hino de tantos versos sem nenhuma interrupção. Imagina um culto em que era cantado Filipenses 2, 5 a 11, em que nós lemos que
o Senhor Jesus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Devia ser um hino maravilhoso. Ou então imagina um culto em que se cantava Colossenses 1, 13 a 20, em que Paulo fala que toda a plenitude veio habitar em Jesus Cristo. Ele é a plenitude de Deus. Deus revelou-se nele. Então, deviam ser cultos inspirativos. Cultos em que a palavra de Deus que estava sendo produzida, estava sendo também cantada. Esse hino de Efésios destaca então a obra de Deus, o Pai, nos versículos 3 a 6, que nós vimos no programa passado. A obra de Cristo, nos versículos 7 a 12, que nós estamos vendo nesse programa. E a obra do Espírito Santo, nos versículos 13 a 14, que nós veremos no próximo programa. Temos sempre que nos lembrar, e essa é uma verdade inquestionável, que as obras de Deus não são frutos do acaso, não. Elas são planejadas, objetivas e propositais. Então, como são planejadas, a origem das bênçãos é de Deus Pai. E isso se deu no passado. A esfera das bênçãos, isso é, o ambiente em que essas bênçãos nos são dadas, é em Cristo. E isso se dá nessa época presente. Porque nós vivemos no tempo de hoje. E esse hoje, na verdade, começou quando Jesus Cristo se deu por nós. E esse hoje só vai terminar quando Cristo vier para nos buscar. A natureza das bênçãos é do Espírito Santo, porque são bênçãos espirituais. E essas bênçãos estão presentes hoje e vão nos acompanhar. É o Espírito Santo que vai nos levar até a presença gloriosa do Pai lá no futuro. Querido amigo, o Pai agiu no passado, o Filho age no presente e o Espírito Santo nos leva a um futuro promissor, de herança, completa certeza de estarmos na presença de Deus. Mas além de serem planejadas e objetivas, dissemos também que todas as ações da Trindade são propositais, isso é, elas têm um propósito, uma razão de ser. Aí a razão de ser dessas bênçãos, o propósito dessas bênçãos é o louvor da glória de Deus. Nós vamos perceber isso, eu já mencionei no programa passado e mencionarei novamente no programa seguinte. Nós vamos observar isso na frase: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. E depois, nos versículos 6, 12 e 14, nós encontramos a repetição dessa frase: para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Querido amigo, Deus tem nos abençoado de uma maneira maravilhosa, por isso, bendito o seu nome. E Ele tem nos abençoado. Para quê? Para que nós louvemos a sua glória, para que nós louvemos a sua graça, para que nós o louvemos por quem Ele é. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele faz, mas adoramos a Deus por quem Ele é. Essa é a grande diferença que nós devemos perceber. Adoração por quem Deus é. Louvor por aquilo que Ele faz. O estudo desse texto, então, deve nos fazer louvar e adorar. Muito bem. Qual é a grande bênção que foi revelada nesse mistério que estava oculto? A grande bênção é aquela descrita, como eu disse, em Colossenses 1, 27. Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Por isso, diante das bênçãos divinas, todos os tempos, em todos os tempos, no passado, no presente, no futuro, cada cristão deve viver para o louvor da glória da graça de Deus. Eu vou repetir, essa é a síntese desse texto tão especial. Diante das bênçãos divinas em todos os tempos, cada cristão deve viver para o louvor da glória da graça de Deus. Nesses versos encontramos 7 verdades sobre essa bênção que nós temos no Senhor Jesus Cristo. E essa bênção é a bênção no presente. Todos os cristãos são abençoados pelo Espírito Santo
por Deus Pai, mas hoje nós queremos enfatizar as bênçãos que nos são dadas em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Primeira bênção, ou primeira reflexão, é que o Filho nos abençoa sob o controle de Deus, com certeza. Ele nos abençoa com a bênção da redenção. Versículo 7. Nós somos redimidos. Redenção significa livramento mediante o pagamento de um preço. Redenção tem por alvo aquele que está escravizado. Nós, redimidos, fomos libertos da condenação à escravidão eterna que o pecado nos conduzia. Redenção é a compra por um outro Senhor. Isso implica num chamamento para uma nova posição. Portanto, em Cristo, veja só, lá no versículo 4, nós vimos no programa passado, a primeira bênção é que nós fomos eleitos. Depois, em Cristo, a segunda bênção é que nós fomos adotados. A terceira bênção é que em Cristo recebemos a graça, no versículo 6. E agora recebemos a redenção, é a quarta bênção no versículo 7. Recebemos, em quinto lugar, a remissão dos pecados, também no versículo 7. Isso é, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nós somos redimidos por esse sangue. Então, veja no versículo 7, essa quinta bênção tão especial que temos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Remissão, que significa escapar do juízo de Deus. Jesus nos dá remissão, que é a libertação da condenação dos nossos pecados. Em Jesus, a remissão é o perdão pelos nossos pecados. O Filho nos abençoa também com o derramamento da sua graça. Veja o versículo 8, que é uma ênfase do versículo 6. A graça de Deus, que já é uma bênção que nós já mencionamos, é derramada por Jesus Cristo em nossas vidas. Jesus é o canal. Deus é um Deus rico em perdoar. A mensagem vem do profeta Isaías, mas a mensagem de Isaías vem lá dos Salmos. Contigo está o perdão para que te temam. Salmo 130, versículo 4. Jesus, querido amigo, é a concretização da graça derramada de forma abundante sobre as nossas vidas. Uma quinta reflexão é que Deus, através do seu Filho, nos abençoa com a revelação do mistério da sua vontade. Versículos 9 e 10. É interessante que no presente, isto é, desde que ele veio até nós, esse mistério está plenamente revelado. Esse mistério era a boa vontade, o bom propósito de Deus, o desígnio de Deus para com toda a raça humana. Foi esse mistério, essa boa vontade de Deus, que os anjos anunciaram lá em Lucas capítulo 2, versículos 10 a 14. Portanto, em sétimo lugar, uma sétima bênção, é que nós temos a revelação do mistério da vontade de Deus. Veja bem, se em sexto lugar temos a bênção de termos sabedoria e prudência, conforme o versículo 8, aqui nos versículos 9 e 10, temos em Cristo também revelação do mistério da sua vontade. Conhecemos a vontade de Deus, e a vontade de Deus sabe qual é? É que você seja um filho amado por Ele. Ah, que bênção, querido amigo! Como nós podemos celebrar o nosso Deus? Versículo 11, os filhos também nos abençoa com a herança. Essa é a oitava bênção. Em Cristo somos herdeiros. E essa ideia vem lá do Velho Testamento, lá do Antigo Testamento. Eu sou herdeiro. Nós somos povo, nação santa, para herdarmos. Bênção de Deus. E em sétimo lugar nós temos a consequência dessas bênçãos todas. Veja que nós chegamos até a bênção oitava, junto com o Pai e o Filho. No próximo programa, nós vamos chegar até a 10ª bênção. Nesse texto, nós encontramos 10 bênçãos que Deus tem nos dado, que o Filho tem nos dado, que o Espírito tem nos dado, que a Trindade tem nos dado, tem nos agraciado. Qual é a consequência, qual é a implicação diante dessa bênção maravilhosa que temos em Cristo? A bênção é que devemos louvar a Deus. Isso é um privilégio que Deus nos dá. Devemos fixar a nossa esperança em Cristo. Veja o versículo 12. Querido amigo, que Deus te abençoe. Que Deus te faça consciente dessas bênçãos e que você louve a Deus do fundo do seu coração. Um grande abraço e eu quero convidá-lo
para o próximo programa.